Então vamos lá, sem mais delongas. Estamos na nossa aula 8 e é hoje que nós veremos os grandíssimos postulados da mecânica quântica. Na foto do dia nós temos o queridíssimo Erwin Schrödinger, que é basicamente um dos maiores físicos que já passou por esse planeta e por acaso também é responsável pela formulação matemática da mecânica quântica. Uma frase dele que eu simplesmente adoro sobre a natureza da mecânica quântica é que ele disse que ele simplesmente não gosta e pede desculpa se algum dia ele teve alguma coisa a ver com isso. E essa é a ideia, essa também é a ideia desse curso. Apesar de ser muito divertida, a mecânica quântica é amarga para o coração de um físico clássico que cresceu com o determinismo do Newton. Então, estamos num processo de desconstruir a mecânica clássica e começar uma coisa nova. A gente vai começar essa coisa nova na aula de hoje. Sejam muito bem-vindos à mecânica quântica, senhoras e senhores. Vamos lá. Esses dias, só para dar uma recapitulada, estávamos falando do experimento de Stern-Gerlach, certo? Em que a gente media a quantização do spin na direção z. Depois, a gente se perguntou se essa era uma propriedade especial do spin z, e a gente percebeu que não, quando a gente formulou um experimento usando ímãs na direção x também. É óbvio que o experimento também foi feito com a direção y. Em todos os casos, uma divisão clara dos feixes era sempre aparente, entre uma parte que tinha um spin de mais h cortado sobre 2 e outra parte que tinha um spin de menos h cortado sobre 2. Bom, depois disso a gente fez alguns experimentos usando o meu laboratório caseiro, e a gente viu várias propriedades do experimento de Stern-Gerlach. Agora a gente representa ele usando essas caixinhas. E a gente percebeu que basicamente a gente podia formular qualquer experimento nessa representação. Aqui a gente falou basicamente sobre a repetibilidade do spin do elétron, então se você mede ele na direção z, ele se mantém na direção z. Depois, se você mede a direção z e logo após a direção x, você percebe que não existe correlação entre a natureza das duas medições. E por último, aquele experimento mais estranho de todos que vem perturbando a gente ao longo desse curso inteiro, que é o que diabos acontece quando você mistura uma máquina de Stern-Gerlach na direção z, na direção x e outra na direção z de novo. A gente percebeu que, estranhamente, a medição na direção x influencia na medição que você tinha tido antes e faz com que você perca totalmente informação sobre o sistema. A ideia desse experimento é basicamente que a gente perde a informação de todas as medidas que a gente tinha feito ao longo do eixo X quando a gente faz uma nova medida ao longo do eixo Z. Isso é muito bizarro, porque na física clássica a gente sempre consegue medir todos os componentes do momento angular simultaneamente, e é assim que a gente constrói esse objeto chamado vetor momento angular, certo? A gente conhece todos os componentes, então a gente sabe qual o módulo, para onde ele aponta e tudo mais. Bom, a gente se cansou de ver esse mesmo experimento várias e várias vezes, tanto com o nome de cor, sabor, quanto com o nome de spin Z, spin X, até que, tentando chegar numa forma matemática de representar todas as coisas, a gente resolveu parar um pouco e olhar, procurar, para ver se na física inteira existe algum outro experimento, alguma outra física que obedece à mesma matemática por trás da mecânica quântica. Ou seja, alguma teoria que pudesse dar um norte para a gente de como descrever esses fenômenos tão estranhos, mas que a gente tivesse uma intuição física um pouco melhor. Bom, a gente observou que esse mesmo tipo de comportamento estranho acontece no sistema físico da polarização de ondas eletromagnéticas. O exemplo mais claro disso é o óculos escuro, como todos vocês sabem, a gente falou disso ontem, que tem uma diferença entre imagens polarizadas e não polarizadas, só para vocês terem essa ideia na cabeça do que a polarização faz. E bom, a gente viu vários GIFs, a gente entendeu como ondas eletromagnéticas funcionam, depois a gente falou um pouquinho sobre a matemática do vetor polarização, até que, depois de muita história e muitas contas, a gente notou que existe uma analogia de fato, direta, um para um, entre os nossos experimentos de polarização e os nossos experimentos envolvendo o spin, envolvendo o aparato de Stern-Gerlach. A gente percebeu, no primeiro caso, que medir a polarização horizontal de uma onda eletromagnética, ou seja, da luz, é basicamente a mesma coisa que medir o spin na direção z de um elétron. A gente percebeu que o comportamento do experimento é o mesmo. O polarizador horizontal e a máquina de Stern-Gerlach na direção z funcionam como filtros, e ao passar basicamente o mesmo feixe por dois filtros iguais, você obtém essa propriedade que a gente chamou de repetibilidade, certo? A ideia é que basicamente a sua onda não polarizada chega no polarizador horizontal, dele só passam a parcela da onda que está alinhada com o seu eixo do polarizador, e depois de passar por um novo,
a mesma coisa acontece, só que como você só tinha uma onda no eixo X, você continua com uma onda no eixo X. No caso do spin, a gente percebia que ao fazer o experimento usando uma máquina no eixo Z e passar o resultado desse experimento por uma outra máquina no eixo Z, a gente obtinha 100% dos elétrons do outro lado, assim como a gente obtém 100% da luz no experimento de polarização. Bom, a gente viu então que o spin na direção Z+, era análogo ao polarizador vertical, a polarização horizontal, na verdade, e que o spin na direção Z- é análogo à polarização vertical. Aí sim, então a gente tem a correspondência Z+, está relacionado com a polarização horizontal, e a Z- está relacionado com a polarização vertical. Em ambos os casos, as duas propriedades são repetíveis. Fazer o mesmo experimento duas vezes te dá o mesmo resultado. Bom, depois a gente tratou de um outro experimento que a gente misturava polarizadores no eixo X e no eixo Y com polarizadores na diagonal, certo? Em especial esses de 45 graus. O que a gente observou foi o seguinte: a ideia é que essa não era a melhor base para descrever o meu problema, então eu sempre podia trocar de base e para uma base mais favorável, e no caso a base mais favorável para resolver esse problema era uma rotacionada a 45 graus da nossa base antiga, e a gente percebeu que com isso nós poderíamos escrever os nossos vetores de base como sendo combinações lineares dos nossos vetores antigos. Da mesma maneira, a gente pode escrever a base antiga em termos dessa base nova, e isso explicava completamente o comportamento físico estranho dos experimentos com a polarização. Então a ideia é que no começo nós tínhamos uma onda polarizada só na horizontal, e depois de passar por um polarizador na diagonal, a gente consegue decompor ela numa parcela que passa na direção x' do polarizador, e em outra parcela que passa na direção y', certo? Assim que ele chega bem aqui nessa caixinha, basicamente ele filtra tudo que é y' e deixa passar só o que é x'. Então o que a gente observou no final disso foi que 50% da sua onda inicial passava pelo seu polarizador de 45 graus. A gente notou que existe uma analogia muito forte entre esse experimento, utilizando polarização horizontal, depois no eixo x', depois no eixo y', com o nosso experimento que verificava a correlação entre spin Z e spin X, certo? Em ambos os casos, um feixe filtrado, ou seja, um feixe que só tem X aqui e um feixe que só tem spin na direção Z+, aqui, se torna um feixe de 50% de uma propriedade e depois 50% de outra, em ambos os casos. Aqui em cima, a gente percebeu que a explicação para esse fenômeno era basicamente que a gente sempre poderia escrever esse vetor como sendo uma combinação linear dessa base. Tudo bem? Era essa a matemática que a gente viu por trás desse fenômeno. Como a gente pôde observar bem, é a mesma propriedade do primeiro experimento de Stern-Gerlach. A analogia física entre esses experimentos sugere uma mesma matemática vetorial por trás desse mistério, e é exatamente nesse ponto que a gente começa a nossa aula de hoje. A gente vai usar essa analogia matemática para construir uma teoria sobre como diabos o spin funciona, e depois a gente vai gerar previsões para alguns experimentos que a gente vai testar na prática e descobrir se estão certas ou não. É dessa maneira que a ciência funciona. Se você tem uma teoria, ela gera predições e comparando as predições com o experimento, você consegue verificar se a teoria está certa ou está errada. Então a gente vai construir uma teoria aqui, uma teoria quântica, e a gente vai verificar com os experimentos se essa teoria vai estar certa ou se ela vai estar errada. A ideia é a seguinte: os experimentos sugerem que as grandezas físicas se relacionem da seguinte maneira. Elétrons com spin na direção Z, tanto medidos com mais quanto com menos, se relacionam à luz polarizada em x e y. O que eu quero dizer com isso? O spin na direção Z positiva se relaciona com a luz polarizada na direção x. O spin na direção Z negativa se relaciona com a luz polarizada em y. Certinho? Da mesma maneira, os elétrons com spin na direção x se relacionam basicamente com a luz polarizada na nossa nova base, naquela base x' e y' que a gente tratou na aula passada. Bom, a nossa pergunta é: como descrever o estado de spin do elétron matematicamente? Novamente, a gente olha para a analogia entre os experimentos e tenta buscar uma explicação matemática para o que pode estar acontecendo aqui. Então, a luz não polarizada chega no polarizador horizontal e se torna simplesmente um vetor cuja única componente é a x. Depois de passar por um outro polarizador horizontal, ele seleciona basicamente a componente x da onda que chega, que é a onda que você tinha antes. Será que está acontecendo a mesma coisa por aqui? Será que de alguma maneira tem um vetor associado ao estado
desse feixe de partículas com spin na direção Z+, que é filtrado basicamente por um mesmo tipo de produto escalar, que faz com que, no fim das contas, você obtenha 100% dos elétrons, assim como no caso da luz? Bom, para tornar as coisas mais simples, vamos analisar só algumas caixas do nosso experimento, em vez de analisar ele inteiro. Então, se você voltar na outra figura, você vai ver que eu estou pegando simplesmente a primeira caixa de todas. Então, eu vou pegar a nossa fonte de luz não polarizada, o nosso polarizador horizontal e o feixe que sai dele. A mesma coisa para o caso do spin do elétron. A gente vai pegar a nossa fonte de elétrons aleatórios, que é basicamente aquele forno que eu descrevi para vocês, a nossa máquina de Stern-Gerlach e simplesmente o feixe que sai aqui com spin up, tudo bem? Então tá aqui, a nossa máquina de spin up e a nossa máquina de polarização horizontal. Então aqui a gente sabe descrever exatamente como funciona a matemática da polarização horizontal. O feixe que sai desse polarizador é basicamente um número, certo? Que a gente viu que é basicamente a amplitude da onda, que está associada à intensidade dela, na direção x, certo? É isso que eu sei. Baseado nisso, como eu escreveria o estado de spin do meu elétron? A gente sabe que para os experimentos baterem, o estado de spin tem que ter o mesmo comportamento vetorial que os nossos estados de polarização. Então eu vou perguntar para vocês que estão no chat, que são pessoas extremamente inteligentes, vocês vão me ajudar a construir a mecânica quântica aqui e agora. Qual vocês acham que deve ser a expressão matemática para o seu estado de spin, que vai aparecer desse lado? Baseado no que a gente viu com a luz polarizada no eixo X. Dá uma olhada para as duas figuras, pensa bem nos dois experimentos e tenta fazer uma predição. Qual você acha que, baseado na nossa analogia matemática, deveria ser o estado de spin do nosso elétron que sai de uma máquina de Stern-Gerlach com spin positivo na direção Z? Alguém poderia fazer um chute? Vamos lá. O Matheus falou um número na direção Z+. Muito bom, muito bom, muito bom. O Matheus disse, outro Matheus agora, com TH, escalar A, direção Z. O Matheus, outro, meu Deus, tem muitos Matheus aqui, velho. Só o Matheus fala de mecânica quântica. Up e down como versores, também. O Henrique falou AZ, H sobre 2 na direção Z, mais H cortado sobre 2. Bom, todos vocês deram ótimas sugestões, mas a nossa analogia funciona bem se a gente escrever o seguinte. É uma constante vezes o estado de spin na direção Z positiva, certo? Assim como seu feixe não polarizado é basicamente um número vezes o seu estado de polarização na direção X, a ideia é que seu estado de polarização de spin seja um número vezes a direção, entre muitas aspas, né? Essa direção de polarização do elétron, essa direção do spin do elétron, que nesse caso é a positiva na direção Z, certinho? Eu vi que foi o que muitos de vocês sugeriram, então tô feliz. Muito bom, vocês estão com a consciência aguçada. Tudo bem? Então a gente vai chutar que esse estado descreve bem esse sistema em específico. Bom, a gente acabou de falar do estado de polarização horizontal e a analogia dele com o spin na direção Z+. Agora vamos dar uma olhada no que acontece para o estado de polarização vertical e o estado de spin Z-. Aqui a gente tem o nosso experimento complexo, de novo, que verifica a repetibilidade das propriedades, e aqui a gente vai isolar só as máquinas que a gente precisa para falar da física que está por trás disso. São as primeiras, tudo bem? Então a gente vai isolar esse cara e esse cara. Olhando de cá. De um lado, eu sei que matematicamente o meu vetor de polarização é um número na direção y. Sabendo do nosso resultado anterior, qual que vocês acham que tem que ser o meu estado de spin na direção Z-? Que vai corresponder ao resultado desse experimento. Então, no último a gente usou o x, agora a gente usou o y. Se o x estava parecido com Z+, então o y está parecido com quem, nesse caso? Z-, muito bom. Outras pessoas disseram a mesma coisa, o João Vitor falou Z-, o Matheus falou escalar a direção y-. Opa, interessante. Bom, a resposta é a seguinte, senhores. Para a gente manter a nossa analogia de maneira consistente, o vetor que corresponde ao y nesse experimento tem que corresponder ao estado de spin na direção Z-, certo? Então, o nosso vetor de polarização tem que ser igual a um número qualquer, vezes essa direção no espaço. É o estado de spin na direção Z-. Tudo bem?
Bom, então os experimentos sugerem que essas grandezas físicas se relacionem da seguinte maneira. Elétrons com spin na direção z se relacionam com luz polarizada em x e y, ou seja, o nosso z+ está para o x, assim como o z- está para o y, assim como a gente viu na nossa matemática e na nossa analogia entre o que acontecia nos dois experimentos. Tudo bem? Acontece que x e y, para baterem exatamente com o nosso resultado experimental, tem que formar uma base que a gente chama de base ortonormal, certo? Isso basicamente significa que os meus versores têm módulo igual a 1 e que todos eles são ortogonais entre si, ou seja, todos eles fazem ângulos de 90 graus, todos eles são perpendiculares. Tudo bem? Da mesma maneira, para eu explicar o meu experimento de Stern-Gerlach, eu também preciso dizer que a gente tem uma base ortonormal de spin, para a nossa analogia continuar valendo. Só que base ortonormal é essa, certo? Vamos prosseguir com a nossa analogia, a gente já descobriu quem tem que ser o z, quem tem que ser o z-, e a gente observa o seguinte. Para que a analogia funcione bem, a sua base ortonormal tem que ser a seguinte. O seu vetor z+ tem módulo igual a 1, o seu vetor z- tem módulo igual a 1, mas os seus vetores z+ e z- têm que ser ortogonais, ou seja, eles têm que fazer um ângulo de 90 graus entre si. Tudo bem? Aqui, o bagulho fica doido, porque eu vejo que muitos de vocês podem se confundir com isso e é muito fácil, graças à nomenclatura. Vamos dar uma olhada aqui no quadro para ver o que está acontecendo exatamente. Então, eu vou pegar uma parcela em branco desse quadro. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. O nosso espaço antes tinha esses dois versores. Esse cara aqui é o y e esse cara aqui é o x. Para a nossa analogia valer, isso daqui tem que corresponder à mesma coisa de desenhar o seguinte. Esse cara aqui é o z+, e esse cara aqui é o z-. E existe um ângulo de 90 graus entre eles. Se você estava pensando que por acaso a gente estava descrevendo a direção do vetor momento angular, você achou muito errado. Porque se a gente estivesse falando disso, o spin na direção up, ele aponta basicamente para cá, certo? Se fosse para colocar em vetores, essa parcela do spin estaria apontando nessa direção, e a outra parcela do spin estaria apontando nessa direção, certo? Logo, o ângulo entre os dois seria de não 90 graus, mas de 180 graus, certo? Logo, o que a gente está descrevendo aqui não pode ser a direção do seu vetor momento angular. Porque se fosse direção de vetor momento angular, ele aconteceria dessa maneira, certo? A gente está falando de uma coisa um pouco mais profunda aqui. É de um espaço vetorial, mas um espaço vetorial abstrato. É o espaço vetorial dos estados de spin. Aqui a gente está dizendo que o estado de spin positivo é ortogonal, ou seja, é perpendicular ao estado de spin negativo. Mas se você for no laboratório e olhar para o vetor momento angular, obviamente, o cara que aponta positivo tem que fazer 180 graus com o cara que aponta negativo. Tudo bem? Então, quando a gente está falando desses vetores, a gente não está falando de vetores no sentido usual. Não são vetores no espaço que você conhece, no espaço que você vive, nesse grande espaço tridimensional que a gente compartilha. São vetores em um novo espaço, o espaço dos estados físicos. Tudo bem? E aí, pessoal, dúvidas? O Henrique perguntou: caramba, não dava para ter escolhido uma nomenclatura melhor? Acontece que, por um lado, essa nomenclatura histórica, e por outra, ela é de fato a nomenclatura acurada com o experimento, certo? Se for para a matemática ser levada a sério nessa analogia, então o seu estado de spin positivo, de fato, tem que fazer 90 graus nesse espaço de estados com seu estado de spin negativo, certo? Rodrigo apontou muito bem. Isso daqui é um exemplo do que é chamado de vetor de estado. Um dos objetivos da nossa aula de hoje é entender como esses vetores de estado funcionam, certo? Mas o ponto é esse, a nomenclatura está extremamente acurada. De fato, esse cara
é o que tem o estado de spin na direção z positiva. E o estado de spin na direção z positiva é ortogonal ao estado de spin na direção z negativa, certo? O que eu quero dizer com estado de spin é o seguinte: se você realizar o seu experimento de Stern-Gerlach e olhar ele sobre a ótica de um experimento de polarização, é como se o fato do elétron estar com spin positivo na direção z invalida completamente a possibilidade dele ser uma sobreposição de estados em que o spin tem uma direção negativa. É como se fosse o que a gente chama em mecânica quântica de um estado puro. Mas para se manter preso na analogia e entender o que de fato está acontecendo, é importante entender essa correspondência, que o x mais equivale ao que o x equivale ao z mais e que o y equivale ao z menos, e que esses vetores aqui são ortogonais. Eles fazem um ângulo de 90 graus entre si. Lembrando que não estamos falando de vetores no nosso espaço em que a gente vive, estamos falando de vetores no espaço de estados. O Matheus disse, nesse espaço a soma vetorial é válida? Sim, a gente vai falar sobre isso já já. A ideia é que se eu estou dizendo que é um espaço vetorial, significa que a soma vetorial já existe. É uma das propriedades fundamentais dos nossos vetores. A gente quer que a gente possa somar eles. Tudo bem? Certinho? Então pensa num espaço em que uma das direções existem os caras que têm um estado de spin Z positivo, em outra direção existem os caras que têm estado de spin Z negativa, certo? Essas duas direções são ortogonais. Não é o nosso espaço real em que a gente mora, tridimensional, é um espaço de estados, bidimensional. Alguma pergunta até agora? Eu sei que isso pode ser bastante confuso. Nesse espaço, raiz de -1 existe. Sim, existe, mas a gente vai falar sobre isso já já. Não precisaria existir necessariamente. Tudo bem? Luca disse, poderíamos abstrair esse espaço dos estados para o nosso espaço em 3D? Na mecânica quântica, a gente vai perceber que isso não é verdade, porque o espaço dos estados é justamente o espaço das configurações que o sistema pode assumir, certo? Isso, de fato, nunca deveria bater com o nosso espaço real. Se a gente fosse fazer uma analogia clássica, o espaço dos estados aqui na mecânica quântica não está para o nosso espaço real. O espaço dos estados na mecânica quântica está para o espaço dos estados na mecânica clássica, que é o que a gente chama de espaço de fase, certo? Basicamente um espaço que, se você pensar em duas dimensões, o eixo y é o momentum e o eixo x é a posição, certo? Que também não se parece nada com o espaço em que a gente vive, com o nosso espaço em 3D, certo? Então, na física e na matemática, é muito comum que para descrever fenômenos físicos a gente use espaços vetoriais ou espaços que não são o espaço em que a gente mora, mas são espaços em que as funções que a gente está analisando moram, certo? Os estados vivem nesse espaço bizarro em que o Z mais faz 90 graus com o Z menos. O Arthur falou em sistemas dinâmicos, essa descrição de espaços de estados é importantíssima. Exatamente. Em várias áreas da física. Quase sempre a gente está falando de um espaço de estados e não do nosso espaço real. Só em raras ocasiões, quando a gente está falando, sei lá, de trajetória de um corpo, aí normalmente a gente está falando do espaço em que a gente mora, de fato. Mas a maior parte das coisas vivem nesses espaços abstratos. Bom, a questão é, como os estados de spin na direção x se relacionam com a analogia da polarização? É isso que a gente quer descobrir. Então, vamos lá. A gente acabou de relacionar elétrons com spin z, mais ou menos, com luz polarizada em x e y. A gente viu pelos nossos experimentos que talvez exista uma analogia entre elétrons com spin na direção x, mais ou menos, com a luz polarizada em x' e y', ou seja, com a luz polarizada em 45 ou 135 graus, que a gente tinha tratado na aula passada. A ideia é basicamente o seguinte, eu coloquei o experimento aqui de novo para todo mundo ver, para que a gente se inspire nisso, respire profundamente e consiga pensar de alguma maneira em qual seria a descrição matemática por trás desse sistema, só olhando para a nossa analogia, certo? Então, de novo, o experimento é muito grande, eu quero isolar só o que me interessa, só o que vai me dar a descrição matemática que eu preciso, de fato. Para fazer isso, a gente precisa lembrar do seguinte, a chave para resolver esse problema foi trocar de base, certo? A gente antes estava usando uma base x e y, que era natural para os nossos polarizadores horizontais e verticais, e depois a gente passou para uma base diagonal, que era natural para os nossos polarizadores na diagonal. Tudo bem? Então a gente trocou dessa base x e y, que vocês conseguem ver na figura, para uma base x' e y' rotacionada a 45 graus.
Para que a gente tenha uma base boa de fazer conta, em termos bem simplistas, a gente sempre vai pedir que essa nova base seja ortonormal, ou seja, que os nossos vetores tenham módulo 1 e que eles sejam ortogonais, ou seja, que eles façam um ângulo de 90 graus entre si. Então, a gente está saindo de uma base toda bonitinha, a gente quer chegar numa base toda bonitinha também. Como a gente faz isso? Bom, vimos na aula passada. A gente pode escrever os nossos novos vetores como sendo uma combinação linear da nossa base antiga, tudo bem? Então, se você usar todos os seus conhecimentos da física do ensino médio, das suas projeções em duas dimensões, você vai lembrar que aqui você tem um cosseno, aqui você tem um seno, e da mesma maneira acontece com o y', então você consegue escrever todos esses vetores como uma combinação linear da sua base antiga. Como o ângulo é de 45 graus, a gente obtém aqui um 1 sobre raiz de 2 na direção x, mais 1 sobre raiz de 2 na direção y, e para o nosso queridíssimo y', a gente tem menos 1 sobre raiz de 2 na direção x, mais 1 sobre raiz de 2 na direção y. Como diabos eu traduzo isso para o nosso experimento? Como diabos eu transformo isso em mecânica quântica? Bom, em primeiro lugar, é fundamental que a gente escreva os nossos vetores antigos em termos da nossa nova base, tudo bem? Então aqui eu só inverti aquela equação, foi uma coisa que a gente fez na aula de ontem. E a ideia é a seguinte: os elétrons com spin na direção x, mais ou menos, são relacionados à luz polarizada em x' e y'. Então, seguindo a mesma analogia que a gente fez anteriormente para a direção z, o meu estado de spin x+, está relacionado com o que eu chamei de x', e o meu estado de spin na direção menos está relacionado com o que eu chamei de y', certo? Como eu já falei, x' e y' formam uma base ortonormal, certo? Que são representados por essas duas equações. A ideia é como eu traduzo isso para criar uma base quântica ortonormal, certo? Uma base boa de vetores para a gente trabalhar. Semelhantemente ao que a gente fez para a direção z, a gente observa que nesse caso, x com x e x menos com x menos tem que dar 1, e que x mais tem que ser ortogonal ao x menos, certo? Ou seja, assim como aconteceu no caso do z mais e z menos, o seu estado de spin na direção x positiva faz 90 graus com seu estado de spin na direção negativa nesse espaço abstrato dos estados dos vetores, certo? O que a gente está fazendo aqui é seguir a nossa analogia ipsis literis, tudo bem? A gente sabe que os dois sistemas físicos funcionam igualmente, então a gente traduz as variáveis de um para as variáveis do outro para descobrir qual a matemática bizarra que está por trás disso. Bom, então como que a gente faz essa mudança de base na física do spin? A analogia aqui é a seguinte: antes a gente tinha, para polarização, base x e y trocando para base x' e y'. Aqui a gente vai trocar da base em z, z mais e z menos, para base em x, x mais e x menos, certo? De maneira que as duas sejam ortonormais. Bom, eu sei que para o caso da luz polarizada, eu posso escrever o x' como sendo 1 sobre raiz de 2x mais 1 sobre raiz de 2y. E para o y', eu consigo escrever que é menos 1 sobre raiz de 2x mais 1 sobre raiz de 2y. A ideia é a seguinte: como usando a nossa analogia, eu poderia descrever os nossos estados de spin na direção x em termos dos meus estados de spin na direção z. Alguém tem uma ideia de como eu poderia fazer isso? Exatamente, também é uma rotação de 45 graus. Muito bom. O Matheus Pereira falou Ctrl+C, Ctrl+V do lado direito. E a ideia é exatamente essa, tudo bem? A gente só precisa trocar as nossas variáveis de polarização por variáveis de spin, certo? Então, na última parte dos slides, eu verifiquei que o meu x é basicamente o meu estado de spin na direção z+, e que o meu y é o meu estado de spin na direção z-. Substituindo essas duas coisas, a gente consegue encontrar expressões para o estado de spin na direção x. Vamos lá. O estado de spin na direção x+, é 1 sobre raiz de 2 z+, mais 1 sobre raiz de 2 z-. E a mesma coisa acontece para o caso negativo. Lembra que a gente tentou escrever uma forma matemática toda esquisita, toda torta, levando em consideração as probabilidades? Em que o x+ ficava 50% do z+, mais 50% do z-, e quando a gente queria escrever o x-, a gente também queria botar um 50% aqui, um 50% aqui, mas não podia porque ambas coisas seriam iguais, e a gente sabe que elas não são. Bom, aqui a gente resolveu esse problema. Eu consigo escrever o x+ em termos do z+ e do z-, só que de maneira diferente do x-.
esse cara aqui tem a primeira componente positiva e esse cara aqui tem a primeira componente negativa. São vetores diferentes, certo? Vetores nesse espaço de estados. Tudo bem? Aqui, uma outra coisa que não tem analogia com o nosso espaço real, o nosso espaço físico que a gente mora, acontece. Você consegue escrever um vetor na direção x a princípio, com vetores na direção z, o que é uma coisa bizarra, porque para o nosso espaço tridimensional, x, y e z são linearmente independentes, certo? Isso não é verdade no espaço dos estados. No espaço dos estados, uma partícula com spin na direção x positiva pode ser escrita como uma combinação linear de uma partícula com spin na direção z+, e de uma partícula com spin na direção z-. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Por que o ângulo arbitrário foi de 45 graus? Basicamente para os dois experimentos baterem. Vamos lá. Voltando aqui, lembra que esse cara, no fim das contas, a intensidade que passa por ele é basicamente proporcional a um cosseno ao quadrado do ângulo que tinha bem aqui? Eu obtenho um experimento de polarização análogo ao experimento de Stern-Gerlach quando eu ajusto esse ângulo para ele ser de 45 graus, certo? Então os dois experimentos só são análogos quando esse ângulo é 45. O que eu estou dizendo para vocês é, se desprendam dos seus preconceitos, vamos analisar esse espaço novo, em que tudo vale, em que o x pode ser escrito como z, em que o z+ é ortogonal ao z-, e tá tudo bem, certo? Um espaço novo, um espaço diferente que a gente está conhecendo agora, e é ele que vai ajudar a gente a entender a mecânica quântica, certo? A gente está se livrando da física clássica aqui, a cada slide que passa. Tudo bem? Então, é assim que a gente escreve os nossos elétrons com spin na direção x. O mais impressionante daqui é que você consegue escrever uma propriedade da direção x em termos de propriedades da direção z, o que é simplesmente fantástico, certo? Não é que nem no nosso espaço em que eu preciso de um vetor independente para a direção x, um outro vetor independente para a direção z e um outro independente para a direção y. Da mesma maneira que eu fiz no caso anterior, eu posso escrever a minha base nova em termos da base antiga, tudo bem? Então, no último slide eu estava escrevendo o x+ em termos do z. Resolvendo esse conjunto de equações para o z, eu consigo descrever uma partícula com spin na direção z em termos de uma partícula com spin na direção x menos o spin de uma partícula na direção x-, certo? Então, sempre assim com combinações lineares. A gente está simplesmente mantendo firme a analogia com a polarização. Bom, a gente acabou de desenvolver uma matemática nova desse espaço abstrato bizarro, e com ela a gente consegue formular os postulados da mecânica quântica. Como a gente tem poucos experimentos, a gente vai dizer que a gente está fazendo postulados versão alfa, certo? Eles estão numa versão de testes ainda, a gente não vai levar eles tão a sério, mas usando o resultado rudimentar do experimento que a gente teve até agora, vamos tentar construir algumas previsões e alguns postulados para explicar os nossos fenômenos, certo? Então, como a gente está fazendo a mecânica quântica aqui agora, juntos, vamos construir esses tais postulados da mecânica quântica nessa versão alfa. A Nataliele falou, dá para demonstrar esse espaço, né? Sem a contrapartida física? Sim, é o que a gente está fazendo agora. A gente acabou de descobrir que o spin pode ser descrito por um espaço que não é o nosso espaço físico 3D, é um espaço novo, espaço de estados. Então vamos lá, postulados da mecânica quântica, versão alfa, tudo bem? Então até agora o que a gente pode dizer é o seguinte, nosso postulado 1 vai ser inspirado no primeiro princípio que a gente usou para falar de polarização, dos nossos vetores de polarização, que é o seguinte, o estado de spin de um elétron, representado matematicamente por um vetor, que até agora a gente sabe que é bidimensional e real, faz parte de um espaço vetorial bidimensional isomorfo ao R2. Ou seja, isso aqui é só matemática complicada para dizer que ele pode ser representado por um vetorzinho coluna, por uma matrizinha coluna. Tudo bem? Todos os elementos desse espaço podem ser escritos como uma combinação linear de uma base, certo? Então, a gente está formulando nesse postulado que eu posso basicamente escrever qualquer estado físico como uma combinação linear de estados de spin up e de spin down. Assim como, no caso da polarização, eu poderia escrever qualquer vetor de polarização como sendo uma combinação linear da direção x com a direção y.
certo? Então aqui a gente está mantendo a nossa analogia firme até para fazer os nossos postulados. A gente vai fazer essa analogia inspirado nos postulados de espaço vetorial que a gente usou para descrever o vetor de polarização. Ah, tá. Eu também acho, Henrique. Então, se dá para demonstrar esse espaço sem a contrapartida física, é um pouco mais complicado, mas o que eu estou seguindo com vocês é um pouco do caminho histórico que os físicos que estavam tratando sobre isso seguiram para chegar nas conclusões que eles chegaram. Do ponto de vista da mecânica quântica moderna, a gente simplesmente postula todos esses princípios e aí a gente começa a fazer nossas contas e nossas interpretações a partir deles. E a gente verifica que esses postulados batem muito bem com o experimento, certo? Daí você poderia se perguntar, da onde as pessoas tiraram esses postulados mágicos que descrevem tão bem a nossa natureza? E a resposta é daqui. Estou tentando construir junto com vocês um raciocínio dos postulados da mecânica quântica, porque eles são o que são, baseados nos experimentos, certo? Então aqui a gente está fazendo uma construção firme junto dentro do laboratório, a gente faz um experimento, olha para a analogia dele com a polarização e descreve um postulado. Depois, com essa teoria final, a gente vai ver se ela bate com os outros experimentos que a gente poderia fazer. Então aqui a gente está fazendo uma coisa que quase ninguém faz em lugar nenhum, que é basicamente criar a teoria juntos, de maneira didática, certo? A ideia é que a gente está construindo uma teoria, então, quando você vai inventar uma coisa nova, tem sempre aquela fagulha, aquele estralo da inspiração que você não sabe exatamente de onde vem, mas que faz com que você construa fórmulas novas. A ideia é basicamente o que aconteceu com Einstein, quando ele inventou a teoria da relatividade geral. Ele não demonstrou a equação de Einstein. Ele, um belo dia, estava tomando café e falou, putz, Gemini igual a 8 pi Temini, né? E aí ele escreveu lá no papel, viu que batia com os experimentos e falou, vou lá, teoria da relatividade. E assim como aconteceu com o Newton também, a gente observa no nosso dia a dia os nossos experimentos e as nossas experiências, e a gente observa que de alguma maneira força é igual a massa vezes a aceleração. Newton nunca demonstrou isso, é um princípio, certo? Aqui a gente está construindo esses princípios, só que para mecânica quântica, beleza? Construindo a partir dos experimentos. O Matheus levantou a mão, pode falar. O que eu quero dizer com combinação linear de uma base é que, assim como todo espaço vetorial, eu posso representar qualquer vetor em qualquer base, certo? Então, aqui para vocês eu estou escrevendo o vetor em uma possível base, certo? Que é a base do Z+, e do Z-. Mas eu poderia escrever ele em qualquer outra base, tudo bem? Acontece que os nossos experimentos mostram que essa é uma base natural para a gente. Então eu poderia escrever qualquer estado de polarização como sendo uma combinação linear do estado em X, por exemplo, ou do estado em Y, ou do estado na direção que você quiser. Mas a ideia é que, como o nosso experimento começou pelo Z, ele foi o primeiro de todos, então a gente está usando ele como base. Bom, então inspirado no nosso primeiro postulado sobre como o espaço das polarizações, ou sobre como o vetor de polarização funciona, a gente construiu o nosso postulado 1 da mecânica quântica, versão alfa, certo? Tirado dos experimentos, a gente verificou que a gente pode escrever basicamente qualquer estado de spin como sendo uma combinação linear desses dois, o spin up e o spin down, na direção Z. Com isso, a gente pode também chegar no nosso segundo postulado, inspirado no que a gente fez para a polarização da luz. A intensidade da luz, cujo estado de polarização é o E0, após passar por um polarizador na direção N, é dado basicamente pelo produto escalar do N com o E0 ao quadrado, certo? A gente calculou isso algumas vezes, principalmente nos casos em que esse vetor era 45 graus e a gente chegava numa intensidade de 50%. Tudo bem? Aqui, falar de intensidade para um experimento com elétrons é um pouco complicado, porque, como a gente mencionou algumas vezes, eu poderia fazer esse experimento lançando um elétron só de cada vez, certo? Então, como a gente já descobriu algumas vezes, mecânica quântica é totalmente sobre probabilidade. Então, em vez de falar sobre intensidade, a gente vai falar sobre a probabilidade. Então, a probabilidade de medir o sistema psi, que a gente falou no postulado passado, em algum estado específico, é dado exatamente pela fórmula análoga ao caso da polarização. Então, é módulo ao quadrado do seu estado específico em que você mediu o seu sistema com o seu estado original. Tudo bem? A ideia basicamente é que você vai medir com uma probabilidade dada pela sua projeção do seu vetor de estado em cima do estado específico que você mediu. Então, como um exemplo, eu poderia dizer para vocês,
eu tenho estado psi. Qual a probabilidade de medir ele com spin na direção z positiva, com spin up? Então, no lugar do φ, eu colocaria z+, certo? E eu calcularia a probabilidade de obter z+ do meu experimento. Estou dizendo para vocês, no nosso postulado, que essa probabilidade vai ser dada pelo módulo desse produto escalar ao quadrado. Tudo bem? E por último, a última coisa que a gente postulou sobre a polarização foi o seguinte. Depois de passar pelo polarizador, a sua luz não continua com o mesmo vetor de polarização. O polarizador filtra a sua luz, certo? Ela só deixa passar a luz que tenha direção de oscilação na mesma direção do seu polarizador. Ou seja, depois de passar pelo polarizador, o novo estado de polarização da luz que foi filtrada é dada pela projeção do seu vetor de polarização na direção do polarizador. A gente conversou bastante sobre isso ontem. Então, você vai de um estado de polarização E0 para um novo estado de polarização, dado basicamente pela projeção do seu estado antigo na direção nova. Certo? A gente fez isso bastante também, por exemplo, quando a gente colocou aqui o nosso N-chapéu a 45 graus e a gente observou que a onda que passava tinha uma intensidade de 50% menor e ficava exatamente alinhada com a direção do polarizador. Tudo bem? Aqui na mecânica quântica, na nossa versão alfa dela, a gente vai dizer o seguinte. Depois da medição, que é análogo a depois da polarização, o estado de spin do elétron colapsa, ou seja, o seu estado de spin muda. Ele vai para um estado novo. Que estado novo é esse? Bom, é basicamente a projeção do seu estado antigo em cima do estado da medida que você acabou de realizar. Então, suponha que, assim como no postulado passado, a gente tenha medido o nosso elétron no estado de spin representado por esse φ com um chapéuzinho em cima, certo? Então, o seu novo estado de spin vai ser dado basicamente pela projeção do seu estado antigo na direção da medição, vezes a direção da medição, certo? Esse postulado costuma ser chamado de postulado do colapso da função de onda, certo? Antigamente ele era chamado assim. Matematicamente, seguindo firme a analogia entre os dois fenômenos, é uma propriedade meio assim, porque a gente já esperava ele da polarização, certo? O polarizador é um filtro, quando você passa a onda não polarizada por ele, ele deixa passar só quem vibra na mesma direção do polarizador. A mesma coisa acontece com o seu sistema quântico, certo? Assim que você mede ele, por exemplo, na direção Z+, ele se torna um estado de spin na direção Z+, certo? E aí, pessoal, perguntas até agora, usando os nossos postulados versão alfa da mecânica quântica? Bom, para ilustrar isso daqui melhor, eu vou fazer um exemplinho com vocês rapidinho, tudo bem? Vamos lá. Quando eu tinha um estado de polarização dado pelo seguinte, então vamos dizer que o meu E0 era uma constante vezes 1 sobre raiz de 2 na direção x, mais 1 sobre raiz de 2 na direção y, certo? Esse carinha aqui é um vetor que aponta na diagonal, então se eu escrevesse ele da seguinte maneira, ele estaria bem aqui a 45 graus, certo? O que acontece com a onda se eu passar ela por um polarizador nessa direção? Tudo bem? Então, vamos imaginar o seguinte, primeiro caso. Intensidade da onda depois de um polarizador na direção x. Vamos verificar o que acontece, certo? Então a ideia é que, como a gente já descobriu anteriormente, basicamente a nossa intensidade fica sendo dada por... Então vamos lá. Nossa intensidade fica sendo dada pelo módulo ao quadrado do x vetor E0, certo? É exatamente isso que está escrito no nosso postulado, só que a versão para intensidade, certo? Aqui é a nossa direção do polarizador, essa direção nzinho chapéu, e aqui o E0 é o nosso vetor de polarização original. Então, se eu passar esse feixe, se eu passar essa onda eletromagnética por um polarizador na direção x, vou basicamente pegar a componente x dela, certo?
Então eu vou pegar o produto escalar aqui. Então se eu fizer isso, eu vou obter basicamente esse termo aqui. Então daria o módulo de A sobre raiz de 2 ao quadrado, que é basicamente A ao quadrado sobre 2, certo? Se a nossa intensidade inicial fosse A ao quadrado, isso daqui te daria exatamente 50%. Então, se você passa essa onda voltada a 45 graus por um aparato de polarização na direção X, você vai perceber que 50% da sua onda passa, certo? Então, se você dá uma olhada aqui, basicamente, se você passa por um polarizador na direção X, você pega a componente X desse vetor, certo? Se ele passa pela direção Y, você pega a componente Y desse mesmo vetor, tudo bem? Nosso postulado da mecânica quântica diz o seguinte: imagina agora que eu tenho um estado, certo? Um estado de spin. E ele é algum número vezes 1 sobre raiz de 2 na direção z mais 1 sobre raiz de 2 na direção z menos, certo? Então a minha probabilidade, note que o estado é o mesmo, certo? O vetorzinho é o mesmo. Eu só troquei letrinhas para descrever o spin ao invés da polarização. O que a gente chamou de probabilidade é dado justamente pelo módulo ao quadrado. Então vamos supor que eu quero medir esse cara na direção z+, certo? Passo ele por um polarizador, entre muitas aspas, um experimento de Stern-Gerlach que meça ele na direção z+. Então a probabilidade de medir ele nesse estado é dada basicamente pelo produto escalar desse cara com esse cara, certo? Tudo isso ao quadrado. Então, se a gente repetir a mesma coisa que a gente fez para o outro cara, a gente vai ver que esse cara aqui pega basicamente a sua componente z+ do vetor que você tinha antes. Ou seja, ele pega esse cara aqui, tudo bem? Basicamente a ideia é que você vai realizar o produto escalar aqui. Então vai ter o produto escalar do z+ com esse cara e o produto escalar do z+ com esse cara. Esse daqui dá 1 e esse daqui dá 0, porque eles são ortogonais. E a gente obtém justamente o módulo de n sobre raiz de 2 ao quadrado, que dá n sobre 2 ao quadrado. Se a nossa intensidade inicial tivesse sido n ao quadrado, a gente obteria 1/2 ou 50% no final do experimento, certo? Então, aqui eu estou literalmente usando a matemática da polarização para tentar inventar uma teoria de mecânica quântica que obedeça os mesmos princípios, certo? Já que a gente viu que os experimentos se parecem tanto. Caleb perguntou o seguinte: não querendo aloprar muito, mas nessas condições de medida, o que significa medir a posição ou o momento de uma partícula? Aqui a gente precisa tomar muito cuidado, mas medir basicamente é passar por um aparato de medida, nesse sentido, certo? Aqui a gente está eliminando completamente a existência do experimentalista, da consciência dele. A gente está dizendo basicamente que a gente está usando um aparato de medida que é capaz de interagir com o seu experimento, interagir com o seu spin, por exemplo, sem alterar o valor dele. Vamos lá, o Vitor Gurgel levantou a mão, pode falar. Colocar o valor 1 sobre raiz de 2 no z mais chapéu e no z menos chapéu não implica nos dois terem valor ao mesmo tempo? A mesma medida? Então, não por conta do segundo postulado, veja bem. O que a gente está dizendo aqui é que cada uma das componentes desse seu vetor está associado à probabilidade de medir o sistema naquele estado. Sendo que eu sei que o elétron está no estado Z+, ou Z-. O que eu estou dizendo é que eu consigo medir a probabilidade de encontrar ele naquele estado. Então imagina que eu joguei um elétron misterioso, um só, por um aparato de Stern-Gerlach, certo? Como é que eu sei se ele vai para cima ou se ele vai para baixo? Ou seja, se ele tem um spin up ou spin down? Resposta curta, a princípio eu não sei, certo? Ele tem uma probabilidade de ser medido com estado spin up e uma probabilidade de ser medido com estado spin down, certo? Eu consigo inferir essas probabilidades usando esse postulado da mecânica quântica versão alfa, certo? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Então, esse daqui é basicamente o postulado do colapso da função de onda. Ele diz basicamente o seguinte: quando você passa uma onda por um polarizador, a onda que você obtém no fim das contas está na direção do polarizador. E aqui você tem basicamente, quando você mede o estado de spin do elétron, ele colapsa por estado de spin que você mediu, certo? Bom, pergunta é a seguinte:
a gente ainda não resolveu o nosso problema de escrever esses elétrons com o spin na direção x mais ou menos, certo? A gente precisa continuar a nossa analogia, levá-la um pouco mais a fundo. Então aqui, eu sabia exatamente descrever como o meu estado inicialmente polarizado na horizontal iria se comportar quando encontrasse os polarizadores na diagonal, certo? Eu sei que, trocando de base, eu posso escrever o meu vetor x em termos da direção x' e y', ou seja, numa direção de um dos polarizadores e na direção do outro polarizador, certo? Então, com isso, a gente sabe exatamente dizer qual que vai ser a intensidade da onda que vai sair por cada um deles, certo? No caso da onda eletromagnética, é basicamente pegar a componente x' e elevar ao quadrado para descobrir o que acontece quando você passa por esse cara. E no caso de um polarizador y', você basicamente pega a componente y', eleva ao quadrado, e aí você obtém a sua intensidade do outro lado, certo? Tudo isso começou quando a gente conseguiu escrever o x em termos do x' e do y', quando a gente conseguiu trocar de base, certo? Seguindo a nossa analogia, para resolver esse problema, a gente também precisa trocar de base, certo? Então eu vou precisar escrever o meu estado em Z como sendo uma combinação de estados em X, certo? A gente acabou de aprender como fazer isso. Seguindo a analogia, o x é como se fosse 1 sobre raiz de 2x' menos 1 sobre raiz de 2y'. Então o que eu devo obter no caso do spin é basicamente a mesma coisa. O x' equivale ao x+, e o y' equivale ao x-, então a gente obtém basicamente a mesma expressão matemática, só trocando as letras, certo? O meu estado de spin do elétron vai ser dado como uma combinação linear do estado de spin na direção x positivo com o estado de spin na direção x negativa, certo? Bom, com isso daqui, eu consigo descobrir qual a intensidade com que eu vou medir, ou seja, com qual probabilidade eu vou medir as minhas partículas, depois de passá-la por um experimento de Stern-Gerlach na direção x. Então, assim como, para descobrir a quantidade de luz que passou por um polarizador na direção x', eu basicamente pegava a componente x' e elevava ao quadrado, aqui para descobrir a probabilidade de ser medido no estado x+, eu vou pegar a componente x+, e elevar ao quadrado, certo? Então, a ideia é que eu pegue esse cara aqui, n dividido por raiz de 2, e eleve ao quadrado. Isso vai te dar, basicamente, n sobre 2, que é 50%. Beleza? Então, quando você joga um feixe de partículas com spin Z+, ele vai ser dividido em 50% x+, e 50% x-. Que nem a gente observou no laboratório. Enfim, certo? Tá aqui a descrição matemática para esse fenômeno. Então, aqui as nossas probabilidades, n sobre 2, 50%, n sobre 2, 50%. Tudo bem? Tudo isso daqui foi a aplicação daqueles 3 postulados que a gente discutiu ainda agora. Bom, isso é legal, porque os nossos postulados explicaram exatamente os experimentos. Por que que eles explicaram exatamente os experimentos? Porque a gente construiu os nossos postulados para que eles explicassem esses experimentos. A gente pegou literalmente. Bom, polarização a 45 graus é igual ao experimento de Stern-Gerlach usando Z e X, certo? Então, eu basicamente igualei os dois experimentos, usei a matemática de um no outro e, de fato, eu expliquei o que eu queria explicar, certo? Os nossos 2 primeiros experimentos. Simplesmente porque eles eram iguais aos experimentos de polarização. Tudo bem? Então, os postulados explicaram exatamente os nossos experimentos. A gente obteve as mesmas probabilidades que a gente esperava no laboratório e tudo mais. Mas, além de tudo ser muito estranho, porque a gente descobriu, por exemplo, que Z+ e Z- fazem 90 graus ao invés de 180, e da gente ter descoberto uma série de outras coisas peculiares, será que a gente não está esquecendo de alguma coisa? E aí, pessoal, vocês acham que a gente está esquecendo de levar em consideração alguma coisa para explicar esse fenômeno? Vocês acham que a gente esqueceu de algum experimento? Vocês acham que a gente deixou de levar em consideração algum fator muito importante? Exatamente, faltam experimentos mais complicados, e você tem razão, só que dos experimentos mais simples, a gente esqueceu de um, certo? Os mais simples, com uma caixa só, a gente esqueceu de um deles. A gente falou até agora, exatamente, a gente falou até agora da direção Z, depois a gente falou da direção X, mas o que diabos está acontecendo
com a direção y, certo? A Nataliele disse, será que eu estou muito out, mas na polarização há uma independência linear? Sim, existe uma independência linear. Aqui também existe independência linear, certo? Só que uma independência linear entre os nossos vetores de estado, tudo bem? Entre esses vetorizinhos desse espaço que a gente está construindo juntos. Bom, assim como vocês disseram, a gente está esquecendo do spin na direção y. Meu Deus do céu, como a gente pode se esquecer dele? A gente mal falou dele nesse curso inteiro. Pobrezinho. Ele foi o que a gente chamou de beleza, no fim das contas, quando a gente estava na analogia da cor e do sabor, certo? Então, a beleza é muito importante, cara. Bom, experimentalmente, eu sei que quando eu preparo um feixe para ter só spin na direção up, na direção z cima, na direção z positiva, e passo ele por um aparato de Stern-Gerlach na direção y, ele se divide numa parte de y positivo e numa parte de y negativo 50% das vezes, certo? Então a questão é, prepare um feixe de elétrons que só tem spin up na direção z. Passa ele para um experimento Stern-Gerlach na direção y. Você vai perceber que o seu feixe se divide em dois, certo? Um que vai para a esquerda e outro que vai para a direita. Um que está associado ao spin positivo na direção y e um que está associado ao spin negativo na direção y, certo? Agora que a gente descreveu essa teoria vetorial, a gente está preparado para dizer como que o nosso estado de spin na direção z pode ser escrito em termos do y mais e do y menos, certo? Foi o que a gente usou até agora. A gente consegue escrever todo o vetor como sendo uma combinação linear da nossa base, certo? Então a ideia é a seguinte, como o resultado é 50-50 e eu sei que o coeficiente aqui na frente tem que ser basicamente a raiz do número que aparece no experimento, então vamos dizer que, o meu estado y mais, escrito na nossa base do z, assim como a gente fez até agora, é 1 sobre raiz de 2 é mais 1 sobre raiz de 2 é menos, certo? Se eu elevar esse carinha ao quadrado, eu obtenho 50% de cima. Se eu elevar esse carinha ao quadrado, eu obtenho 50% de baixo. A questão é, esse cara não é o y mais. Esse cara é o x mais. A gente acabou de falar dele. 1 sobre raiz de 2 é mais 1 sobre raiz de 2 é menos, é o x mais, certo? Então você poderia pensar, não, beleza, foi só uma combinação linear que a gente errou, certo? Então, existem outras, a gente pode ficar trocando o sinal quando a gente quiser. Então vamos lá, vamos trocar o sinal da primeira componente. Vamos dizer então que o meu y mais é menos 1 sobre raiz de 2 é mais 1 sobre raiz de 2 é menos. A gente trocou o sinal da primeira componente. Mas isso não tá legal, porque esse cara é o que a gente acabou de descrever como x menos. O que está acontecendo de errado? Será que eu consigo escrever o y mais como sendo uma combinação linear do z mais e do z menos? Parece que não, certo? O que é bastante estranho, a gente está assumindo no nosso primeiro postulado que eu posso escrever qualquer estado de spin como sendo uma sobreposição de spin up na direção z e spin down na direção z. Vamos lá. Como que a gente pode consertar esse negócio? Alguém tem alguma sugestão? A gente também poderia aumentar a base. Isso é uma ótima sugestão. Porque aqui a gente está fazendo uma coisa que é claramente bizarra, certo? A gente está descrevendo o eixo X com o eixo Z. A gente está descrevendo o eixo Y com o eixo Z. Então é óbvio que uma hora isso deveria não funcionar. Eu deveria ter que incluir um termo novo, certo? Uma base nova para descrever mais vetores. Bom, deram uma sugestão de fazer a partir do X. Mas, Matheus, perceba. Todos os estados de x podem ser escritos como combinação do z mais e do z menos. Então, se eu escrevo y como uma combinação de x mais e x menos, eu poderia escrever os meus x's como sendo combinação do z, e no fim das contas eu teria um y como sendo combinação do z, certo? A partir daí eu obteria exatamente a mesma coisa que a gente obteve no slide passado, 1 sobre raiz de 2 z mais 1 sobre raiz de 2 z menos, ou qualquer combinação dos sinais entre as componentes. Deram uma ideia muito boa. Duas ideias muito boas, na verdade. Uma delas era expandir a nossa base, acrescentar mais um vetor, e a outra delas era acrescentar o i. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode consertar esse defeito do nosso postulado acrescentando o conjunto dos complexos nesse espaço vetorial. Assim como o Matheus Gonçalves acabou de dar a sugestão. Muito bom. Bom, a gente sabe que o estado de spin na direção y mais com certeza é alguma sobreposição da base original usando o nosso primeiro postulado, certo? Isso é verdade desde que as probabilidades sejam o módulo do C1 ao quadrado e o módulo do C2 ao quadrado, assim como a gente viu no segundo postulado. Bom,
será que eu consigo escrever uma combinação desse tipo que satisfaça a condição que no nosso experimento a probabilidade precisa ser 50-50? Questão é, a gente estava tratando essas constantes como números reais até agora, mas ninguém disse que eles não podem ser números complexos, certo? A matemática é simplesmente uma caixa de ferramentas para o físico, certo? Você olha para ela, olha para todas as ferramentas que você tem lá dentro, e você precisa fazer de alguma maneira uma gambiarra para usar todas elas ao seu favor, para resolver o problema em questão, certo? Então aqui a gente vai pegar um desses elementos da nossa caixa de ferramentas que são variáveis complexas, certo? Números complexos. Não existe motivo nenhum pelos quais essas constantes não pudessem ser números complexos. A ideia é a seguinte: que tal se eu escrevesse o meu y mais ou y menos como sendo 1 sobre raiz de 2 é mais ou menos i dividido por raiz de 2 z menos? Quais seriam as nossas probabilidades? Será que a gente conseguiria reproduzir o nosso experimento? Conseguiria reproduzir 50-50 nas probabilidades? Bom, de fato a gente consegue. Elevando ao quadrado, a gente fica com 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, que é simplesmente 1 meio, que é 50%. E para a direção z menos, a gente fica com módulo ao quadrado de i dividido por raiz de 2, que por acaso também é 50%, se vocês se lembram bem de números complexos, certo? O módulo do i é 1, o módulo do i ao quadrado continua sendo 1. Quando você divide por raiz de 2 ao quadrado, isso dá 1 meio, que é o famoso 50%. Então, essa sobreposição específica que a gente acabou de escrever, de fato, descreve o nosso experimento. Ele reproduz o 50-50 de probabilidade, certo? Então, ufa, eu não preciso jogar o meu primeiro postulado tão fora, eu não preciso acrescentar uma base nova, eu posso simplesmente dizer que as nossas constantes agora podem ser números complexos, certo? Pode falar, João. Necessariamente, é preciso comparar o spin na direção z? Poderia ser na direção x também? Poderia ser o X, mas a conclusão que você ia chegar no fim das contas é que para encontrar uma combinação que seja linearmente independente das outras, você precisa acrescentar números complexos. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: você precisa descrever z, y e x. Com números reais, você consegue descrever muito bem z e x. Mas para descrever o y, que também faz parte do nosso mundo, certo? Você precisa acrescentar os números complexos, certo? Massa. Rafael falou, a física e a matemática são a nossa tananã. Não sabia que números complexos tinham aplicação. Sim, tem muita aplicação. E se você está estranhando o fato de coisas físicas envolverem números complexos, não estranhe tanto assim. Na faculdade é extremamente comum que a gente escreva várias teorias físicas de coisas reais em termos de números complexos, certo? O eletromagnetismo, em especial, é construído todo em cima de números complexos. Normalmente, quando você vai escrever a solução de uma onda eletromagnética, você escreve ela usando números complexos. Tudo bem? E de fato, levando a nossa analogia ao pé da letra, o nosso estado de spin na direção y não é uma coisa absurda que não existe no caso da polarização. Ele existe, e é uma coisa que a gente chama de polarização circular, certo? A gente falou de polarização horizontal, a gente falou de polarização vertical, mas a gente não tinha falado de circular até então. E o y representa justamente um estado de polarização circular, certo? Paulo está dizendo, um número complexo é basicamente um vetor bidimensional? Sim, Paulo. Ele é tipo um vetor bidimensional. Só que num dos eixos você tem a parte real do seu número complexo e em outro deles você tem a parte imaginária. O Arthur falou muito bem, comportamento em frequência de circuitos é descrito por números complexos. Em geral, sempre que você tem um sistema físico que envolve oscilações, as pessoas gostam de escrever as soluções das equações diferenciais em termos de números complexos. Mas, por exemplo, pessoas que lidam com engenharia de sinais têm que tratar do eletromagnetismo como sendo uma teoria complexa todos os dias, certo? Tudo sobre física de sinais envolve você considerar que suas frequências podem ser números complexos. Considerar que suas funções de onda, a função do seu sinal, pode ser um número complexo, que você pode expandir ela em termos de uma série de Fourier, que é uma série de números complexos. Pois é. Então, números complexos são uma ferramenta pra gente. Não achem tão estranho assim. É bizarro? É, porque a gente tá falando de uma coisa do mundo real. Ninguém nunca foi no laboratório medir uma corrente elétrica e medir um I. Nunca apareceu um I num equipamento de medida, certo? A gente sempre mede números reais. Mas isso não quer dizer que a gente não possa usar ele para fazer nossas teorias matemáticas, certo? E para descrever o universo.
Vamos lá, o Matheus levantou a mão. Pode falar, Matheus. Por que preferiu-se usar números complexos que prendem a rotação no plano XY, ao invés de um quaternion que permite rotação no plano R3? Isso é uma ótima pergunta, e de fato tem formulações da mecânica quântica que usam quaternions, certo? Mas a gente vai sempre seguir o princípio da navalha de Ockham. E para descrever a natureza, a gente vai sempre usar a explicação mais simples possível. Se eu posso só usar um número complexo, eu não vou usar vários números complexos, certo? Que nem no caso dos quaternions. Então, se eu posso descrever tudo usando o i, eu vou me manter nele. Até que a minha teoria falhe. Aí, no momento que ela falhar, eu vou em busca de explicações matemáticas mais complicadas para aquilo. Quando a teoria falha? Bom, a resposta rápida é que, por enquanto, a gente não viu ela falhando, assim. Dados os devidos limites de validade, a gente nunca viu a mecânica quântica escorregando na casca de banana. Não tem nenhum fenômeno na escala em que ela se propõe a resolver todos os nossos problemas que ela não descreve perfeitamente o que acontece. Então, ela tá de pé, por enquanto. A gente não espera que ela fique de pé para sempre, mas, por enquanto, até onde a gente consegue medir, ela tá 10/10. Matheus Gonçalves. Felipe, uma pergunta. Isso é colocando o R em cima da base C, né? E se a gente construir o C em cima da base C? Era sobre espaços vetoriais, sendo dos reais sobre os complexos e mudando para complexos sobre os complexos, mas aí vi que viajei demais. Então, o nosso espaço vetorial continua o mesmo. Agora a gente só mudou o que a gente chama em teoria de espaços vetoriais de corpo, certo? A gente expandiu o nosso corpo. Antes o nosso corpo eram os números reais, agora o nosso corpo são os números complexos. Para quem não está por dentro da álgebra linear, o corpo é basicamente o espaço em que vivem os seus números pelos quais você multiplica os seus vetores, certo? Então, sempre que você escreve que, sei lá, o vetorzinho é 5 vezes x chapéu, esse 5 faz parte do seu corpo, e o seu corpo são os números reais. No nosso caso, você pode multiplicar seus vetores por números complexos, então o seu corpo é o conjunto dos complexos, certo? Beleza. Então, essa observação vai ser o que vai fazer a gente sair dessa mecânica quântica versão alfa e ir para a mecânica quântica de verdade. A gente reparou que não basta um espaço vetorial bidimensional para descrever o fenômeno do spin, certo? A gente precisa de um espaço vetorial complexo para isso. Tudo bem? Como agora a gente está num espaço vetorial complexo, e como a gente passou por todos esses problemas tentando imaginar como que um vetorzinho x mais chapéu era ortogonal ao x menos, sendo que quando você para pensar no espaço real eles deveriam fazer 180 graus, a gente vai alterar a nossa notação. A gente vai parar de tratar o nosso vetor como se ele fosse só um vetor bidimensional. Agora ele é um vetor bidimensional, mas um vetor complexo bidimensional. Simplesmente porque o nosso corpo é complexo. O nosso conjunto dos escalares, assim como o Arthur falou muito bem, é o conjunto dos complexos, certo? Não pensem nessa alteração da notação como sendo uma alteração da física. A física que a gente descreveu com esses vetorizinhos é a mesma. A ideia é que a gente só vai escrever eles, ao invés de ter uma setinha em cima, como entre esse símbolo muito bonitinho, certo? A gente vai parar de chamar o estado do nosso sistema de vetor, apesar dele continuar sendo um vetor, e a gente vai chamar ele de um nome mais bonitinho, que lembra mais a mecânica quântica. Quem lembra do experimento do gato de Schrödinger? Bom, a gente vai começar a chamar ele agora de cat, justamente em homenagem aos gatos, certo? É tipo um cat escrito erradaço, velho. Com K e com E, tudo bem? Mas a ideia é que, para evitar essa confusão com o nosso espaço tridimensional, e para levar em consideração que agora a gente tem um espaço vetorial complexo, a gente vai trocar a nossa notação e vai usar essa tal notação de Dirac, certo? E vamos passar a chamar o nosso vetor de cat. Tudo bem? Nada mudou. A gente só tirou a setinha de cima e meteu uns colchetezinhos em volta. Tá tudo bem. Nada aconteceu, certo? Agora, os nossos estados físicos não fazem mais parte de um espaço vetorial bidimensional. A analogia com a polarização quebra um pouco nesse ponto, porque o espaço que descreve os seus vetores de polarização é simplesmente um espaço vetorial bidimensional e real, certo? Ele é isomorfo ao R2, ou seja, ele é basicamente o espaço YX. Aqui, os nossos estados físicos, eles constituem um espaço vetorial bidimensional, mas é um espaço bidimensional complexo, certo? Além disso, a gente nota que, bom, durante esse período inteiro a gente falou que esse espaço vetorial tem um produto interno, certo?
E eu coloquei uma palavrinha matemática a mais, que não importa muito pra gente, mas a gente considerou esse tempo inteiro que o nosso espaço é completo. De maneira bem matemática, a gente está dizendo basicamente que todas as sequências de Cauchy convergem e convergem para dentro desse espaço vetorial. Tudo bem? Mas isso são só palavras para quem entende disso. Eu tenho certeza que um ou dois de vocês vão entender o que eu falei. Mas não se preocupem com isso. Nada mudou. É a mesma coisa. A gente só está dando nomes complicados para as coisas. Os nossos estados físicos constituem agora um espaço vetorial. Um espaço vetorial complexo. Certo? O espaço que satisfaz todas as propriedades que eu acabei de falar agora é conhecido como um espaço de Hilbert, e a gente denota ele por essa letrinha H toda bonitinha, certo? Então a gente vai parar de chamar o nosso espaço de V2, que é o espaço vetorial bidimensional real, para chamar ele de H, que é o espaço de Hilbert, um espaço vetorial complexo bidimensional. O Luca falou o seguinte: mudar o corpo para complexos parece tipo adicionar uma dimensão extra. Faz sentido? Faz um pouco de sentido, mas não muita, certo? Porque a gente estaria alterando a dimensão do nosso espaço vetorial se eu acrescentasse, por exemplo, mais um vetor na base. Mas para manter minha analogia bem estrita com a polarização, eu falei o seguinte: não, eu vou manter o número de vetores com a base, mas eu vou trocar o meu corpo, certo? Meu corpo vai sair dos reais e vai para os complexos. Tudo bem? Então, esse espaço, o espaço dos estados da mecânica quântica, é o que a gente chama de espaço de Hilbert. É só um espaço vetorial complexo. Com essas considerações que a gente acabou de fazer, a gente finalmente está preparado para construir os postulados da mecânica quântica. Só que agora os postulados certos da mecânica quântica, não são mais a versão alfa. Agora que a gente reparou em qual espaço vetorial a gente de fato está, a gente está pronto para descrever quais são os meus postulados da mecânica quântica. Encarem o que eu vou passar para vocês agora como as 3 leis de Newton, certo? Quando você era um bebezinho e alguém falou para você, essa daqui são as 3 leis de Newton, a lei da inércia, F igual a ma e ação e reação, certo? São postulados da teoria e com eles a gente vai construir todo o nosso conhecimento. Postulados da mecânica quântica, agora na versão 2.0 turbo diesel conversível, cabine dupla, 4x4 e por aí vai. Tudo bem? Ou postulados da mecânica quântica, de fato. Postulado número 1 da mecânica quântica. O estado físico de um sistema mecânico quântico representado matematicamente por um ket normalizado, atenção no normalizado, em espaço vetorial complexo, que a gente chama de espaço de Hilbert, contém toda a informação disponível sobre o sistema. Nesse postulado, a gente está dizendo basicamente que tudo que você quer saber sobre a física que está acontecendo naquele sistema está condensado dentro dessa coisa que a gente chamou de estado físico do sistema, que é representado por um vetor normalizado nesse tal espaço de Hilbert, certo? Por um vetor complexo. Tudo bem? Esse foi o postulado número 1. Postulado número 2 é o postulado das probabilidades. Antes de chegar nele, a gente tem uma conclusão bem legal que a gente pode tirar do postulado 1, certo? Chamei ele de corolário, que é o seguinte: a gente acabou de dizer que os nossos estados moram num espaço vetorial, certo? O espaço vetorial é justamente um espaço em que eu consigo combinar 2 elementos e obter um terceiro elemento que faz parte desse mesmo espaço. Tudo bem? Então eu posso somar vetores. Logo, todos os estados físicos possíveis para o sistema podem ser escritos como uma combinação linear de estados de uma base, certo? Aqui eu botei de uma forma bem complicada para quando eu tenho um espaço de Hilbert de n dimensões, tudo bem? No caso de Stern-Gerlach, a gente tem um espaço bidimensional, mas em outros problemas da mecânica quântica, eu posso ter um espaço com quantas dimensões você quiser, inclusive infinitas, tanto infinitos contáveis quanto infinitos não contáveis. Esse princípio, o princípio do fato que você sempre consegue escrever um vetor de estado com uma combinação linear de 2 outros, é o que a gente chama de princípio da sobreposição. E é esse fato que traz à tona todas as coisas legais sobre a mecânica quântica, todos os experimentos estranhos que a gente viu até agora, e explica basicamente tudo o que aconteceu na nossa primeira aula, tudo bem? Essa coisa é chamada de princípio da sobreposição, que está associada ao fato do espaço dos estados ser um espaço vetorial, ou seja, soma de 2 estados dá um terceiro estado. Ou também eu posso escrever um estado em termos da minha base. No nosso problema, no problema do spin,
O espaço de Hilbert é simplesmente bidimensional, porque tem dois estados que o elétron pode assumir. Ou ele vai estar com spin up, na direção Z, ou spin down, certo? A ideia se mantém a mesma. Qualquer estado pode ser escrito como uma sobreposição, ou seja, como uma combinação linear de estados de spin, tudo bem? Então, um estado físico qualquer de um elétron, em relação ao spin dele, pode ser escrito como sendo uma constante vezes o Z+, mais uma constante vezes o Z-. A gente vai dizer que o Z+, e o Z- são nossos vetores de base, que nem a gente estava fazendo até agora, só com uma notação um pouco mais chique. Uma propriedade fantástica do espaço vetorial é que você pode descrever o mesmo vetor em qualquer base, e ele continua sendo o mesmo vetor, tudo bem? Então, em vez de usar a base do Z, e escrever em termos do spin up e spin down na direção Z, eu poderia ter escrito o seguinte: uma constante vezes o spin na direção x positivo, mais outra constante vezes o spin na direção x negativa. Continuaria sendo o mesmo estado, só que escrito numa sobreposição diferente, certo? Óbvio que a mesma coisa acontece com a direção y, tudo bem? Essa propriedade fantástica, que é o chamado princípio da sobreposição, que está por trás de todos os fenômenos estranhos que a gente viu até agora, está encabeçado, está codificado no fato dos nossos estados fazerem parte de um espaço vetorial. Bom, dentro desse postulado, e sabendo que agora eu estou no espaço vetorial complexo, eu preciso dizer o que é o meu produto interno, certo? O que é o meu produto escalar. Então, o produto interno no espaço vetorial complexo, para quem nunca viu isso, só uma revisão muito rápida, é dado pelo produto dessa coisa que a gente chama de ket por um novo objeto, que é o que a gente chama de bra, tudo bem? O bra é basicamente o elemento do espaço dual ao ket. Isso é matemática maneira e palavras bonitas para dizer o seguinte: para todo ket, ou seja, para todos os estados físicos, existe um bra associado, certo? Que é basicamente o análogo ao complexo conjugado do seu vetor de estado. Por que ele é análogo ao complexo conjugado? Bom, observa que as componentes dele todas ficaram com complexo conjugado, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem o A e o B, e nesse caso aqui, a gente tem o complexo conjugado do A e o complexo conjugado do B. Para manter a notação consistente e para diferenciar o ket do bra, a gente simplesmente vira ele ao contrário, é tipo a versão espelhada dele, certo? Então, para dizer que eu estou falando do complexo conjugado de um vetor de estado, eu viro o meu ket para o outro lado, para o lado esquerdo, e coloco as componentes deles como sendo as componentes do complexo conjugado. Tudo bem? Isso é só uma definição. Encarem como complexo conjugado de um vetor. O produto interno nesse espaço vetorial complexo é simplesmente o produto dessa quantidade que a gente chamou de bra pelo ket. Então vamos supor que eu queira calcular esse produto interno aqui, o produto interno do psi com φ, certo? O psi é esse estado que é A vezes o spin up mais B vezes o spin down. O φ, por acaso, é C vezes o spin up mais D vezes o spin down. É um outro estado, tudo bem? O bra associado ao φ é basicamente o complexo conjugado desse vetor. Então a gente inverte ele para indicar que eu tomei o complexo conjugado, e a gente fica com complexo conjugado de C mais complexo conjugado de D. Por fim, basta eu simplesmente multiplicar esse φ, a versão bra do φ, pelo nosso psi, certo? Para calcular o produto interno entre esses dois caras. Quando você faz isso, lembrando que a nossa base é ortonormal, ou seja, ela é ortogonal e normal, a gente obtém que isso é C complexo conjugado vezes A, mais D complexo conjugado vezes B. Certinho? Com essa definição do que é um produto interno no nosso novo espaço vetorial, a gente pode seguir para o nosso segundo postulado. O segundo postulado diz o seguinte: a probabilidade de medir o sistema psi em um determinado estado φ é dado pelo módulo ao quadrado do produto interno entre eles. Certo? Então aqui, basicamente, colocado em matemática, a gente tem o seguinte: está aqui o produto interno entre eles, está aqui o módulo, está aqui o quadrado. Certo? Então sempre que você quiser calcular a probabilidade de encontrar o seu sistema físico psi num certo estado φ, faz o seguinte: pega o ket associado ao seu sistema físico psi, encontra o bra associado à sua medida φ, faz o produto interno entre os dois, pega o resultado, que é um número, toma o módulo, eleva ao quadrado e finalmente você obtém a probabilidade de ter tido aquela medida daquele determinado estado. Certo?
Bom, como o Caleb apontou, complexo conjugado transposto. É exatamente isso. Eu deixei simplesmente o complexo conjugado para simplificar as coisas. Na aula de amanhã, a gente vai colocar tudo isso aqui em notação de matrizes, vai ficar 1 milhão de vezes mais simples, e aí a gente vai finalmente tomar o transposto das matrizes, tomar o complexo conjugado delas, e verificar que o Bra é basicamente uma matriz linha, enquanto o Ket é basicamente uma matriz coluna. Tudo bem? Essa aula é mais para introduzir vocês ao que a gente chama de postulados da mecânica quântica. Quais são as leis que a gente está assumindo quando a gente fala de mecânica quântica. A gente já está quase acabando. Esse daqui é o postulado da probabilidade, certo? Ele é o postulado fundamental da mecânica quântica, que diz basicamente que o universo é probabilístico, ou seja, você não consegue dizer com precisão se o seu sistema está no estado φ, mas você consegue calcular a probabilidade de encontrar o seu sistema nesse estado φ. Amanhã a gente vai fazer inúmeros exemplos em relação a isso. O terceiro postulado é o tal do postulado do colapso da função de onda, que a gente já tinha falado na versão alfa. A ideia é basicamente a seguinte: um sistema físico no estado inicial, psi, ao ser medido, resultando no estado φ, passa a ter um novo estado depois dessa medição. Esse novo estado é basicamente a projeção do seu sistema psi em φ. Então é basicamente o produto interno entre os dois vezes o seu ket φ. Então é como se você, por exemplo, pegasse o seu elétron e medisse ele na direção z+, quando você olhasse para ele de novo, ele continuaria na direção z+, porque a função de onda dele colapsou para aquele estado. Amanhã nós teremos muitos e muitos e muitos exemplos. Mas calma, mecânica quântica é complicada mesmo. Ninguém nunca disse que ia ser fácil. Certo? A gente ainda tem mais 3 postulados para ver. A ideia é que no quarto a gente vai associar um observável físico a operadores, que são basicamente matrizes que atuam nos seus vetores. Certo? Depois a gente vai verificar como os únicos resultados possíveis de medições são os autovalores dos seus operadores correspondentes aos seus observáveis. E por último, a gente vai falar da tão querida equação de Schrödinger, certo? Que é basicamente o que governa a dinâmica das probabilidades do seu sistema físico. Mas isso tudo é história para amanhã, certo? A gente vai fazer muitos exemplos, a gente vai ver os últimos 3 postulados. E eu espero que tudo fique extremamente claro e cristalino na cabeça de vocês. Eu imagino que agora vocês estão bem confusos. Relaxa. Esse daqui é exatamente o ponto em que as coisas ficam totalmente distorcidas num curso de mecânica clássica normal. Certo? Então, fiquem tranquilos. Amanhã a gente vai fazer muitos exemplos. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam até agora e que sobreviveram a toda essa matemática doente, a toda essa analogia entre polarização e mecânica quântica. A gente acabou de subverter todas as leis da física, a gente está inventando uma física nova, então é natural que ela seja não intuitiva. Relaxem, a gente vai fazer muitos exemplos e eu espero que tudo isso fique bem mais claro. Tudo bem? A ideia da aula de hoje é só ter uma introdução a esses postulados, a essas leis, certo? Bom, e aí rapaziada, chegou a hora das perguntas. A do Paulo é: não existe produto vetorial nesses estados quânticos, só é produto escalar? Então, Paulo, a gente vai ver em breve um análogo do produto vetorial para estados quânticos, que é basicamente quando você tem 2 partículas e você precisa colocá-las dentro de um estado físico só. É exatamente daí que vai surgir o emaranhamento. A gente chama esse produto, que não é exatamente vetorial, de produto tensorial. O seu produto de estados de 2 partículas, usando palavras avançadas, é exatamente o que vai produzir o estado das 2 partículas juntas. E é esse tipo de coisa que dá o efeito do emaranhamento. Então, quando você tenta descrever 2 partículas ao mesmo tempo, aparece um produto entre o estado delas, e esse produto é análogo ao produto vetorial.